Olá, tudo bem? No segundo vídeo da trilogia maldita, o nosso tema é medo. Você tem medo de quê? Tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo de escuro, tem gente que tem medo de andar de avião, tem gente que tem medo de gente morta e tem gente que tem medo até de gente viva. Olha só, o medo nada mais é do que um mecanismo de defesa que nós temos exatamente para nos prevenir sobre situações que para nós ainda são desconhecidas, intangíveis, sobre situações que normalmente dizem respeito ao futuro, ao que está por vir, ao que ainda não está presente na nossa vida. O medo é visto por muitas pessoas como um sentimento ruim. E óbvio que causa desconforto, causa algum mal-estar. Mas ele tem uma função muito positiva na nossa vida, que é exatamente de nos trazer prudência, precaução, cuidado. O medo diz respeito também ao que está fora do nosso controle. Até porque nós não temos controle sobre o nosso futuro. O futuro normalmente está entregue ao acaso, para quem acredita no acaso, ou ao destino, para quem acredita no que está escrito no nosso destino. Mas definitivamente não faz parte do que nós controlamos na nossa vida, seja qual for esse futuro. Mas atenção, eu estou falando de medo e não do pânico. O medo, apesar de provocar esse mal-estar, de provocar esse desconforto, o medo normalmente não te paralisa. O medo lhe traz exatamente essa precaução, essa prevenção, esse cuidado, esse cuidado às vezes até excessivo, mas cuidado. O pânico te paralisa, o pânico lhe tranca dentro de si mesmo. Por isso mesmo é que hoje a medicina mundial já reconhece o pânico como uma síndrome que deve ser tratada da maneira correta, exatamente para que não lhe possua e não atrapalhe a sua vida. Observe que tem gente que tem medo, por exemplo, de andar de carro. Tem gente que tem medo de andar de bicicleta, de andar de skate, vá lá. Tem gente que tem medo de andar de avião. Obviamente, alguns medos se explicam melhor do que outros. Quando você tem medo de andar de avião, por exemplo, é porque você tem a consciência de que um acidente aéreo dificilmente não é fatal. Por outro lado, quando você tem medo de dirigir um carro, quando você tem medo de andar de bicicleta, coisas desse tipo, você tem medo meramente da consequência ruim de um eventual acidente. Você tem medo dirigindo um carro. Quando a pessoa tem medo de dirigir um carro, tem medo normalmente da proximidade dos veículos maiores, como caminhão, ônibus, etc. Então são medos que são razoavelmente explicáveis, porque também tem algo de descontrole que é carregado por esse medo. No entanto, medos como, por exemplo, medo do escuro. Acredite, você sabe que tem gente que não enxerga, tem pessoas cegas que têm medo do escuro. Você pode ter medo, por exemplo, de cemitério. Ter medo de cemitério nada mais é do que ter medo de gente morta. Tá? E gente morta, normalmente, não volta para poder assustar ninguém, né? Isso é crendice popular. Tem gente que tem medo de gente viva. Aí sim, quando você tem medo de uma outra pessoa, ou de pessoas de uma maneira geral, quando você tem medo de várias pessoas, aí já é a sociofobia. E normalmente as fobias também precisam ser, quando são patológicas, precisam ser tratadas. Mas quando você tem medo de uma pessoa especificamente, é por uma questão factual, normalmente é por uma questão pontual, porque existe algum tipo de ameaça na sua proximidade com aquela pessoa, seja por que motivo for. Eu vou contar uma pequena história aqui. Na minha cidade natal, Salvador, certa feita eu estava andando de moto e um dia parei num posto de combustíveis. Quando eu parei, uma pessoa parou do meu lado e me perguntou: o senhor não tem medo de moto? E a minha resposta foi: tenho. A pessoa então tomou um susto e falou: peraí, mas se você tem medo de moto, por que é que você anda? Eu falei: olha, se eu não tivesse medo, eu não andaria todo equipado e paramentado como eu estou, porque eu andava de luva, de capacete, de óculos de proteção, de botas adequadas, etc. Então, se eu não tivesse medo, esse destemor me levaria exatamente a essa falta de cuidado. Eu sou uma pessoa extremamente prudente no trânsito.
Exatamente, eu sou muito prudente porque eu entendo que andar de motocicleta carrega um certo risco, óbvio. Então, se eu não tivesse esse cuidado, se eu tivesse, aliás, o destemor, se eu não tivesse o medo, eu não teria esse cuidado. É isso que é o mais importante ao se pensar e entender o medo. O medo é um sentimento desconfortável, mas que lhe traz apenas coisas positivas: a prevenção, a precaução e o cuidado. Não é o pânico. O pânico é patológico e precisa ser tratado. Isso é o mais importante de você entender e você saber distinguir até que ponto aquilo que você está sentindo é meramente medo ou o que é o pânico, ou se é o pânico. Porque o pânico, ele lhe trava, ele paralisa, ele engessa a sua vida e ele lhe tranca dentro de uma masmorra que você não consegue se libertar, a não ser com a ajuda adequada. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, da nossa mensagem de hoje. E eu espero que você curta, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para você ser avisado sempre que tiver um novo conteúdo. O nosso próximo vídeo é o terceiro e último da trilogia maldita. É sobre a famigerada morte. Você não pode perder. E olha só, nunca, jamais deixe de viver e pensar positivamente. Até o próximo vídeo.